Irmãos e irmãs, graça e paz. Vamos refletir o texto de Mateus 11, 28, 29 e 30, que diz o seguinte: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que aconteceu antes, irmãos e irmãs, de Jesus proferir essas palavras? Ele havia escolhido os 12 discípulos. Em seguida, explicou as razões da sua escolha e como os discípulos deveriam proceder em relação à missão. Jesus falou dos estímulos: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Falou das dificuldades: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. E falou das recompensas: quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Capítulo 10 de Mateus. Em seguida, Jesus levou os discípulos a uma maratona de pregações e evangelização nas cidades da região em que eles se encontravam. Em determinado momento, em uma dessas cidades, Jesus se revelou o Salvador dos humildes, o Salvador dos pequeninos. Mateus diz que ele olha para a multidão e diz o seguinte: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. O texto que lemos é a continuação dessa fala de Jesus. Jesus observa as pessoas que o ouvem e sente a sua angústia, sente a sua aflição. E diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus convida a todos a vir até ele, para encontrar a salvação de Deus que ele oferece. Mas o convite que ele faz requer lealdade a ele, Jesus. Vinde a mim, porque ele é aquele que revela a salvação e a nova vida que Deus tem para cada um de nós. O convite, portanto, se estende a todos, indistintamente, que estão cansados e sobrecarregados. Jesus está se dirigindo, irmãos e irmãs, aos oprimidos e indefesos da sociedade do seu tempo, aqueles que vivem à margem do sistema social. Os termos cansados e sobrecarregados se refere às dificuldades que enfrentamos pela sobrevivência diária, ou seja, a fadiga física causada pelo trabalho. No texto original grego, o particípio utilizado por Mateus sugere os que ficaram cansados por causa da luta diária pela sobrevivência. Ou seja, refere-se ao trabalho árduo, ao trabalho penoso do dia a dia. Cansados e sobrecarregados, no texto de Mateus, identifica a aflição, a dificuldade, o trabalho opressor e alienado do qual Deus pode nos salvar. No capítulo 4, Mateus destaca que as pessoas estão cansadas e sobrecarregadas pelas doenças e pelos demônios. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos.
endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou a todos. No capítulo 5, Mateus trata das bem-aventuranças e procura deixar claro que são bem-aventurados para Deus os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. São bem-aventurados para Deus os que choram, porque serão consolados. São bem-aventurados para Deus os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E são bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Jesus promete, então, irmãos e irmãs, alívio a todos que aceitarem o seu convite. Mas esse alívio não consiste em uma tranquilidade do espírito existencial, a ausência de problemas e dificuldades cotidianas. O alívio que Jesus promete é a presença de Deus com aquele ou aquela que vive conforme a sua vontade, que vive conforme a vontade de Deus. Em seguida, Jesus fala: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jugo, no sentido comum da palavra, irmãos e irmãs, era uma peça de madeira criada para encaixar-se por cima do pescoço de dois animais, geralmente dois bois, ligada a um arado ou a uma carroça, para que andem no mesmo compasso. O jugo era uma forma de controlar os animais emparelhados. Mas quando lemos o Antigo Testamento, descobrimos que o uso dominante difundido pelos profetas do jugo se refere aos governantes e nações opressoras, como o Egito, a Assíria e a Babilônia. Lemos no livro do profeta Jeremias, capítulo 2, que Deus havia quebrado esse domínio opressor e livrado o povo. Ainda que há muito quebrava eu o teu jugo e rompia as tuas ataduras, dizias tu: não quero servir-te. Mas no Novo Testamento, geralmente, nos vem à memória, quando pensamos em jugo, o fardo pesado da lei que os fariseus punham sobre os homens. Eles haviam resumido a Torá a 613 mandamentos e exigiam do povo o cumprimento de todos estes mandamentos para que estes pudessem ter acesso a Deus e serem abençoados. Aquele que não conseguisse cumprir todos os 613 mandamentos não teriam como se achegar a Deus. E essa exigência, irmãos e irmãs, era para o povo um fardo muito pesado, um jugo muito pesado que eles tinham que levar cotidianamente. Mas é importante compreendermos que Jesus não está estimulando as pessoas a escapar da lei pesada imposta pelos fariseus. Prova disso é o que lemos em Mateus 5,17. Diz Jesus: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Quando Jesus diz, irmãos e irmãs, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, ele está usando uma metáfora conhecida na época para a disciplina do discipulado. As palavras de Jesus é uma figura de linguagem
usada pelos rabinos da época. Quando um aluno se juntava a um mestre, a um rabino, dizia-se que ele estava levando o jugo do mestre. Jesus, portanto, está dizendo: seja meu aluno, seja meu discípulo na vida e aprenda de mim como deve viver. Tomar o jugo de Jesus significa aprender das ações e das palavras dele, por meio do ensino e por meio de um modo de vida exemplar. Jesus encoraja, portanto, o cansado e o sobrecarregado a vir a ele, porque ele é manso e humilde de coração. E promete que todo aquele que vir a ele encontrará descanso para a sua alma. Esse descanso é escatológico, mas também é uma realidade atual. O descanso que Jesus promete, irmãos e irmãs, não é apenas para o mundo por vir, mas também para este mundo. Por isso ele diz que o jugo dele é suave, bom, confortável, e o seu fardo é leve. O convite de Jesus, irmãos e irmãs, para levarmos o seu jugo, nunca foi tão atual como nos dias de hoje. Talvez você, assim como a multidão que ouvia Jesus naquele momento, esteja cansado e sobrecarregado com tudo o que está acontecendo em sua vida. Você se esforça, se dedica ao trabalho da igreja, mas não consegue sentir a paz de Deus em sua vida. E o viver cristão parece uma carga muito pesada. Você trabalha, mas não consegue atingir seus objetivos, apesar do esforço físico, mental, psicológico que você faz, pois você sente que é explorado e o trabalho tornou-se um fardo pesado que você tem que levar. Ou a enfermidade o acompanha há muitos anos e você está cansado de clamar a Deus pela cura libertadora que parece cada vez mais distante. Jesus continua convidando a todos e todas que estão cansados e sobrecarregados a levarem o seu jugo. O jugo de Jesus, irmãos e irmãs, consiste no compromisso com sua palavra, no compromisso com a palavra de Deus. Tomar o jugo de Jesus significa fazer o que ele quer que façamos em submissão ao seu senhorio em nossas vidas. Quando tomamos o jugo de Jesus, temos esperança, temos senso de direção, temos propósito em nossas vidas. Pois Jesus nos garante descanso físico e espiritual em nossa jornada diária. Além disso, ele nos oferece a força e a alegria necessárias para alcançarmos o objetivo de nossas vidas, pois o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Mas ter a força e a alegria de Deus em nossas vidas, irmãos e irmãs, não significa uma vida livre de problemas. Os problemas virão, mas não estaremos sozinhos ao enfrentá-los. Pois para os que creem em Deus, Jesus é o único que pode dar sentido à vida e fazer com que a vida valha a pena viver. Amém.